Salve, salve galera, hoje é dia de aleluia, aleluia, Osvaldo marcou. Boa tarde, 23 de janeiro de 2014, um dia depois ao Santo Osvaldo ter marcado novamente. Cristiano Osvaldo voltou para ser o melhor do mundo. Ô louco, hein? Caramba. Vamos falar muito de campeonatos regionais, vamos falar de Falcão Garcia fora da Copa do Mundo, vamos falar sobre Barcelona. Muito assunto aqui no LED hoje. Do meu lado, Felipe Xavier, boa tarde. Boa tarde, amigos da TV. Essa quinta-feira aqui, além da rodada, que já teve bastante jogo, teve jogos bons, jogos ruins, teve muita notícia forte. Muita notícia forte, principalmente nos campeonatos europeus, como o Arthur já falou, Falcão Garcia fora da Copa pela Colômbia, Sandro Rosell, Juan Mata no Manchester United. Tem muita coisa bacana pra gente falar, analisar um pouco os jogos. Eliminação do Milan, né? O Seedorf, ele já conheceu na mesma semana. Primeira vitória e primeira derrota. Né? E primeira eliminação para a Udinese. Não deve ter sido fácil. Complicado. Tava ganhando de 1-0, tomar o gol do empate e ser eliminado. A situação do Milan não é nada fácil. Bom, vamos começar falando de regionais. Vamos falar aqui do nosso quintal de casa. Ontem dois grandes jogaram, o Corinthians pegou o Paulista em Americana, lembrando que era mando do Corinthians, mas não está podendo jogar no Pacaembu porque está punido. E o São Paulo jogou no Morumbi contra o Mojimirim. Antes do jogo já teve um caso interessante, né? O Rivaldo não estava nem escalado para o jogo, não estava nem selecionado entre os reservas. Só que daí no vestiário apareceu lá o nome dele, a caneta. O presidente manda. Opa! Se escalou ali para jogar com o filho. Não dizem que o certo é o presidente bater o pênalti? Se tivesse o pênalti, ele batia. Ele bateu e falou que não ia ter cavadinho. Ele ia bater sério. Mas ontem não adiantou nada. Rivaldo, aos 42 anos, não pôde fazer nada. O São Paulo meteu 4-0. Primeiro tempo acabou 0-0. A torcida já saiu meio que chiando no intervalo. Mas o São Paulo voltou no segundo tempo um pouco mais ligado. O Ganso roubando bola, jogando muito pelas laterais, jogando muito com Osvaldo pela direita, Ademilson pela esquerda, às vezes eles invertiam. E o Luiz Fabiano marcou dele. Se puder, vamos começar já a acompanhar os gols do São Paulo e Mojimirim. Aí o primeiro gol, aleluia! O Osvaldo bateu, gol, desviou na zaga, né? E a jogada inicia com o passe do Maicon. Isso. Né? O Maicon passa para o Osvaldo, isso no 30 segundos do primeiro tempo. Aí o Ganso roubando bola. Passa pro Luiz Fabiano, que daí é matador, daí não perde. Mais um gol aí. Nessa altura do campeonato, o jogo que já era duro ficou fácil. Amoleceu, ficou fácil, ficou tranquilo pro São Paulo. O São Paulo que no primeiro tempo produziu muito pouco. Chegou, teve uma grande chance com o Osvaldo pela esquerda, aí o gol do Ademilson, uma recuada, aquela muito amiga pro goleiro. Ademilson. Foi pressão do Osvaldo. Foi pressão do Osvaldo. É justo pensar isso. Até se a gente for pensar como padrão, né? O Ganso roubou a bola lá na frente. Alguma coisa mudou, com certeza. Pelo menos à vontade. Do primeiro para o segundo tempo, nítido isso. Mudou muito. E aí o último gol. Se você falou do Osvaldo, esse é muito mais surpreendente. Não, Douglas de esquerda. De esquerda, bateu, encobriu. Segundo o Iago, um golaço. O Iago fã do Douglas, né? Fã do Douglas, reivindica a seleção brasileira. Ele fala, o Brasil tem Daniel Alves na lateral direita, por que não Douglas? É um absurdo. O São Paulo que mudou muito a forma de jogar, né? Assim, ele não muda nem... Não é desse jogo. Ele muda desde do segundo tempo do jogo contra o Bragantino. Do jogo do Bragantino. Quando saca o Denilson, que era ali o cabeça de área, sendo o terceiro zagueiro em alguns momentos, mudou um pouco a estrutura do time. E eu senti no primeiro tempo uma dificuldade muito grande do São Paulo chegar ao ataque. Então, assim, não era nem articulação, não era articulação com o Ademilson, não era articulação com o Osvaldo, nem com o Ganso. Era o meio campo ali. Era o meio campo que a bola não chegava. E o
o Ganso... Na passagem de defesa pro meio, isso, né? Exatamente. Que assim, quando eu tava com o Denilson, estava sendo feita com o Denilson entre os zagueiros, os laterais avançados e os volantes também, que era feito pelo Denilson. Agora não. Agora os laterais recuaram, né? O Luiz Ricardo pela direita e o Reinaldo pela esquerda, e tinham que articular, junto com os zagueiros, essa saída de bola, que não foi boa, foi boa. E aí tem uma questão que eu acho até importante. Porque, teoricamente, isso daí, o Wellington que faria ontem, né? Porque ele que era o primeiro volante ali. Sim. Por isso que eu insisto ainda que o Rodrigo Caio tem que ser esse homem de primeiro volante, porque ele tem uma saída de bola melhor. Eu acho, e até essa articulação com o próprio Denilson, que ele tinha feito de ficar entre os zagueiros, eu acho que o Rodrigo Caio é excelente para isso. Seria muito bom, até com o Denilson, eu particularmente, apesar de alguns problemas extracampo, acho que o Denilson é muito bom jogador. E acho que até poderia compor, por exemplo, melhor que o Wellington, essa linha um pouco mais avançada com o Maicon. Mas a grande dificuldade do São Paulo era chegar à frente. E aí eu tava pensando em casa e recapitulando uma discussão onde se diz muito, o Muricy diz muito isso, né? Que o Ganso tem que entrar na área para fazer gols. Concordo, eu acho que o Ganso tem que entrar na área para fazer gols. Mas eu acho que uma das melhores qualidades dele é articular o jogo. E aí eu acho que poderia ter um esquema e poderia ter uma forma de se jogar, um treinamento específico para isso, para o Ganso vir buscar essa bola. O Ganso articulando de trás é muito bom. Ele vai fazer esse time jogar de um lado, jogar do outro, acionar o Oswaldo, acionar o Ademilson. E aí, assim, eu fico preocupado se tudo bem, é importante que ele faça os gols. Mas só que não sei se estão deturpando a característica dele. Né? O Ganso, ele não é camisa 10, existem alguns tipos de camisa 10. Ele é um camisa 10 organizador, né? Quase que um 8. Se tivesse um pouco mais de dinâmica no jogo, poderia ser um camisa 8, um segundo volante. Mas não, ele é um camisa 10, não é um camisa 10 de chegada, por exemplo, como o Montilho no Santos, mas ele é um articulador. Aí no segundo tempo, quando faz o... Porque, assim, eu acho que o torcedor do São Paulo, ele não pode ir do céu ao inferno nas análises, né? Então, assim, da mesma forma que eu achei que o primeiro jogo não foi horroroso, esse também não foi brilhante. Não. O 4-0, ele engana muito, né? Assim, a gente pega o gol do Ademilson e o gol do Oswaldo e o gol do Douglas, são um desvio da zaga que mata o goleiro. Existe aí um absurdo, gol de desvio não devia valer. Não, ele arriscou, maravilha. Mas não foi uma criação do time. E aí mesmo a bola roubada no ataque. Isso é sinal que as coisas estão melhorando. É sinal que tá dando tudo certo. O copo tá meio cheio. Eu acho que tá meio cheio, meio vazio. Assim, eu prefiro ver o copo meio cheio. Também. Eu acho, até falei ontem, é um início de trabalho do Muricy. Mas... É um início de trabalho do Muricy. Nem acho que ele tenha tantas convicções. É nítido que tem que mudar muita peça, né? Tanto é que ontem na entrevista coletiva após o jogo foi perguntado por Muricy justamente sobre isso. Que o elenco é o mesmo do ano passado. Chegou só 2 laterais, um direito e um esquerdo. Daí perguntou pro Muricy se dá para fazer arrancar um pouquinho mais de suco dessas laranjas. Quem perguntou foi até o Leandro Quesada. E o Muricy respondeu, ele falou, eu passei a lista de posições que eu preciso. Ele não passou nomes, ele passou posições que eu preciso para a diretoria. Agora é eles que têm que ir atrás. Mas foi o que eu falei para eles, isso o Muricy falando. Sim. O que eu falei, não me adianta trazer jogador só fazer número, porque depois depois de mandar embora não vai conseguir fácil. É perder dinheiro. Tem que trazer pontual e que supra. Que traga bem, né? E ele deixou bem claro. A posição mais importante para ele hoje, que falta, é o número 9. Porque ele falou, o Luiz Fabiano não pode jogar mais do que uma partida por semana. E aí é muito importante, porque assim, o Luiz Fabiano não pode jogar... Eu até acho que ele possa, emendando, jogar um pouco mais de uma partida por semana, mas a regra talvez não seja essa. E se no ano passado, o Luiz Fabiano em uma fase, com muitas suspensões... O Boi Bandido estava lá para suprir pelo menos uma necessidade. O Boi Bandido não é um 9 sensacional? Não é um 9, nem de característica. Mas ele poderia fazer essa função. E hoje não tem. Não tem ninguém. Não tem. E até recuperando, eu falando das entrevistas, inclusive uma declaração do Muricy, que eu até tinha comentado ontem aqui com o Gabriel e com o Arthur, que é o seguinte, ele fala do Álvaro Pereira, ele pode jogar na lateral esquerda e pode ser o volante pela esquerda, que era aquela posição que a gente tinha dito dele na Copa de 2010, pelo Uruguai, que eu acho que pode ser uma coisa importante. Mas isso é para ver quando entrar no time. Outra questão muito importante é o jeito que o Luiz Fabiano está dando entrevista no final da partida. Ele sai ontem,
você vê claramente emburrado. Tô acostumado com vaia. Exatamente. E aí me chama muito a atenção quando ele fala assim, não, porque eu fiz 22 gols na temporada passada e foi a pior da minha carreira. O Aloysio fez 22 gols e foi a melhor temporada da carreira dele. Qual é o problema dessa avaliação? Nenhuma. A gente diz o que é bom ou ruim pela expectativa, certo? Se espera do Luiz Fabiano muito mais. Se você for analisar, se a última temporada fez 22 e foi a pior da carreira, então ele está numa descendente. Pode ser Não isso. É? Se a última foi a pior, então é que sinal que está em declínio. Mas é assim, é claro que o Luiz Fabiano tá em declínio técnico até pela idade, né? Natural. Mas eu acho que a forma como ele está encarando esse declínio é que é o problema. Ele não pode ficar bravo com isso, ele tem que reagir. Por exemplo, eu acho, você pega um bom exemplo, é o Ronaldo no Corinthians. O Ronaldo no Corinthians, ele reaprendeu a jogar. A característica do Ronaldo foi ser o atacante que estava ali dentro da área, lá na frente, só fazendo gols. Nunca foi essa. Sempre foi de buscar, dar arrancada, aqueles gols do Barcelona, da Inter, até as contusões são isso. Mas eu acho que o Luiz Fabiano ele tem que pensar melhor e se readaptar na carreira. Mas para isso é importante uma questão que sempre se falou do Luiz Fabiano, que ele não faz gol em jogos importantes. Então assim, se o Luiz Fabiano, se ele fizesse 10 gols na temporada e os 10 fossem importantíssimos, a avaliação seria completamente diferente do que foi a temporada dele. Vamos falar de Corinthians. Corinthians ontem que venceu o Paulista de Jundiaí em Americana, 1-0, gol de Guerreiro, e bem no momento onde o Mano colocou Pato, Guerreiro e Emerson jogando juntos, o que muita gente já vinha pedindo para testar, e nada melhor que o Campeonato Paulista para fazer esse tipo de teste. Mais uma vez mostrou uma zaga segura, mostrou que o sistema defensivo, mesmo com o Wendel apoiando muito, fez uma boa partida o Wendel ontem, gostei. O próprio Diego Macedo. Diego Macedo também foi bem, e os dois chegam bem pelas laterais, mas Ralf e Guilherme seguraram bem as pontas. Surgiu a notícia que o Ralf recebeu uma proposta para o Napoli também, mas nada a confirmar. Tem até dia 31 de janeiro para fechar a janela europeia. Até lá teremos novidades no futebol brasileiro. Mas você acha do Corinthians ontem? Então, o jogo do Corinthians ontem foi talvez o jogo mais movimentado da rodada. Né? Assim, o que mais teve oportunidades, o que mais teve, vamos dizer assim, emoção, né? Digamos assim. Tem jogos com pouca emoção que eu também acho ótimos. Independente das defesas, dependendo de coisa assim. Só um comentário rápido. Quando o Napoli faz a oferta para o Ralf, o Napoli também fez oferta para o Gabriel do Botafogo. O garoto de 21 anos que veio muito bem no Campeonato Brasileiro. Pelo visto, eles não devem estar satisfeitos com os volantes dele, inclusive que são muito bons, né? São 3 belgas, o Berami, o Inler e o Dzemaili, que são, eu particularmente, talvez eles queiram mais de pegada, mas eles são bons jogadores. Mas voltando ao Corinthians, até numa entrevista do Mano Menezes, um tempo atrás, ele estava dizendo que o time dele joga no 4-4-2. Né? Ninguém melhor que ele mesmo para definir o estilo de jogo dele. Mas eu, sinceramente, não enxerguei assim no primeiro jogo. Né? No primeiro jogo, 4-2-3-1. Eu também vi no 4-2-3-1. Né? O Romarinho pela direita, o Rodriguinho pelo centro e o Danilo na esquerda com o Guerreiro na frente. Mas nesse jogo contra o Paulista, eu já enxerguei um pouco mais a proposta dele. E aí o Romarinho é fundamental para essa avaliação, que parece bobagem, mas é importante para avaliar a equipe. O Romarinho caiu muito pela esquerda, que é o lado do Danilo. Então a gente viu muito o Danilo pelo corredor esquerdo, o Rodriguinho da direita para o meio, né? Quase com o 4-4-2 da década de 90. Era isso, meia direita e meia esquerda, estava ali, o Romarinho na frente e com o Guerreiro adiantado. O time não foi mal, principalmente na primeira etapa, criou chances com o Guerreiro, ajeitando para o Romarinho um cruzamento, criou chances com o Danilo, o próprio Rodriguinho bateu 2 ou 3 bolas boas. Acho que a gente tem o gol, né? Se quiser depois colocar o gol. Pode ser. Tá aí, ó. O gol já nasce, como o Arthur falou, com o Emerson, tá pela esquerda, o Pato que a gente viu ali dentro da área junto com o Guerreiro. A comemoração que eu queria chamar a atenção, achei importante essa comemoração, do Guerreiro e até o Emerson. Porque... É bacana. Porque o Emerson está no banco de reservas, é um jogador que para o grupo é muito importante, todos os jogadores gostam, e ele não está se sentindo muito confortável com esse banco, até porque a carreira dele nunca teve um banco de reserva. E o Guerreiro trazendo o Emerson para junto do time, eu achei bem bacana. É muito importante, e até quando o Mano chega, ele fala isso, né? Ele fala, eu vou mexer em posições na equipe para criar conflitos. E esses conflitos são bons, porque mexe com o jogador. Lógico. O Emerson não é um jogador que, teoricamente, ele não é um jogador para ficar no banco do Corinthians.
pelo que ele estava apresentando, e isso não faz pouco tempo, desde a Libertadores, o que o Emerson vem muito mal, desde a Libertadores de 2002, quando o Corinthians é campeão, ele veio muito mal. E aí merece, sim, um banco. Mas talvez aquele banco que seja benéfico, que ele vai querer, né? E até os companheiros vão ajudar. Né? Exatamente. E foi muito importante. O cruzamento dele é perfeito pro Guerreiro, né? E aí vale ressaltar, terceiro gol no Brasileiro, terceiro gol de bola cruzada na área. Né? A única diferença é que agora não foram os laterais, né? No primeiro foi o Edenilson e o Wendel, agora foi o Emerson cruzando a bola na área. Define pelo menos uma intenção. Em cima desses dois jogos, você acha que o Danilo começa a perigar na vaga de titular? Eu acho que ele poderia perigar. Eu acho que ele poderia perigar, sim. Acho que o Emerson pode cumprir uma função no mesmo setor do gramado. Vamos dizer assim, ele pode cumprir mas a característica muda muito. Então, por exemplo, o Danilo, muitos torcedores não gostam do jeito que o Danilo joga. Às vezes, quando o Danilo não faz gol decisivo, já se irrita com ele. Né? Fala que é lento, isso, aquilo, e quando ele faz gol é o Zidanilo. Eu acho que o Danilo foi muito importante ontem. Ele era um escape pela esquerda, que não era o Rodriguinho, por exemplo. O Rodriguinho estava mais adiantado que ele. Né? Então, ele fazia essa bola passar mais tranquila, dava auxílio para o Ralf, dava auxílio para a passagem dos laterais. Acho que o Danilo é importante. Acho que é possível jogar com Emerson, Guerreiro e Romarinho. Agora, o Rodriguinho vai ter que vir um pouco para trás para articular essa jogada. E você acha que ele consegue fazer essa função de vir mais para trás, o Rodriguinho? Eu acho que é possível. Acho que é possível essa forma de jogar no Campeonato Paulista. Não acredito que em jogos grandes, contra times mais fortes, o Mano consiga fazer essa formação e nem na própria que está. Né? A compactação do time do Corinthians é muito falha, é um time muito solto. Eu até estava escrevendo no blog e estava dizendo isso. Parece que o Mano está soltando a musculatura ofensiva do time. Pessoal, vamos para frente e vamos reacostumar a fazer gols, porque aí depois a gente compacta a equipe. Pelo menos é o que eu imagino do trabalho dele. Obviamente que a gente não está lá para saber isso, mas eu imagino que seja algo desse tipo. E está funcionando. Com certeza. Bom, lembrando que hoje tem o último... Falta um jogo, o Palmeiras joga hoje no... O Palmeiras fora contra... O Comercial. Contra o Comercial? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão. Ribeirão Preto, Palmeiras e Comercial fecham a rodada de hoje. Nesse campeonato que só tem 15 rodadas, diferente do ano passado, que eram 19, esse ano são 15, 4 grupos de 4, 5 grupos de 4? Isso. 4 grupos de 5, desculpa, me corrigir aqui no ponto. 4 grupos de 5, onde 2 de cada grupo se classificam. E eles não jogam entre si no mesmo grupo. Enfrentando de fora, por isso é muito importante, quando você está secando o time rival, às vezes ele pode estar jogando contra um time do seu próprio grupo que passa na frente. Já vai esperto para secar. Tem muita gente falando que nas últimas rodadas pode ter umas abridinhas de perna por aí. Isso sempre aparece. Sempre aparece, eu sempre duvido um pouco. Eu acho que assim, a motivação pode ser diferente, por exemplo, se o clube já está classificado, óbvio. Aí é normal. Agora, entregar pensando no rival, eu particularmente não acredito. Também não. Bom, vamos falar de campeonato carioca. Ontem tivemos o Flamengo vencendo mais 1-0. Mais um gol de Wellington, zagueiro que tinha sido renegado ano passado. Tinha ido embora do Flamengo, basicamente expulso, né, pela torcida. A torcida não gostava, pegava muito do pé. Agora volta com gols decisivos. Já fez mais um ontem, 1-0 para o Flamengo contra o Volta Redonda. Exato. E aí, esse Flamengo visando Libertadores? O Flamengo que assim, não vai entrar no Campeonato Carioca, como já não entrou, com tudo. Né? Aí tá com uma formação reserva, a gente tá vendo... Até porque você vê o Wellington e o Negueba em campo, né? Exato, você está vendo os melhores momentos da partida. O Flamengo, assim, com muitas peças de jogadores muito jovens. E o estado dos gramados no Rio tá absurdo. É absurdo. O primeiro jogo do Fluminense, eu achei assim, um negócio inacreditável. Se você for, eu vi de cabeça, assim, pensando de bobeira. Parecia que 70% do campo não tinha grama. Era uma coisa... Parecia os da Várzea aqui. Não, eu já joguei em campos melhores. Também. Já joguei em campos melhores. Mas o Flamengo completamente desfalcado. Né? O Flamengo, como o Botafogo, veio para o Campeonato Carioca, não pensando na importância dessas primeiras rodadas. E aí eu acho muito correto. E me espanta vaia. Olha aí o gol do Wellington, zagueiro. A bola sobrou ali, ele encheu o pé para marcar o gol. Me espanta alguns tipos de vaia em jogos do Botafogo, em jogos do Flamengo, até com o garoto Matheus.
a torcida tem que entender, né? Que o time vai disputar Libertadores. Lógico. Né? Acho que a programação é outra. Até na saída do jogo, o Jaime estava dizendo que ele já não sabia mais se no fim de semana o time jogava como time titular ou reserva. Né? Porque já que vinha ganhando, eu acho que ele deve ter feito o planejamento. A gente vai, sei lá, perder as 2 primeiras. Na terceira eu entro com o time titular e com essas 2 vitórias talvez ele mantenha o time reserva. Disse que informa na sexta-feira os jornalistas para ver qual é a formação, mas eu acho que o Flamengo tem que ter na cabeça Libertadores. E aí eu, particularmente, tenho bons olhos para esse time do Flamengo. Eu acho que pode dar caldo. Você acha que pode dar caldo para o Libertadores? Eu acho que tem jogadores como Elano que são importantes nesse time. Principalmente ainda mais conseguir o Elias ficar. Se o Elias ficar, né, vamos pensar assim, vai muda o patamar do Flamengo. Muda, porque o time o time campeão da Copa do Brasil vai estar ali. Né? E querendo ou não, se não é um time fantástico, ele tem pelo menos uma aura campeã. Né? Ele foi campeão da Copa do Brasil, um torneio importante. E aí, com o Elias ficando, a chegada do Elano, ela cai exatamente na posição, por exemplo, que pode ser usado do Carlos Eduardo. Né? O Carlos Eduardo, que assim, todo momento que eu falo, o Flamengo foi campeão, é importante vírgula, apesar do Carlos Eduardo. Impressionante como ele não cria nada, um dos maiores salários do Flamengo. Né? Então eu acho que a chegada do Elano pode ser muito importante. Falando de outro carioca, o Vasco ontem conseguiu um empate contra o Macaé. Vasco segue em boa fase. Segue em boa fase. Começou mal o ano, terminou mal o ano. Vasco que tem problemas políticos dentro do clube. O Eurico Miranda anunciou já, fez um vídeo para a internet lançando a sua campanha. Vasco que não sabe nem quando vai ser a eleição, que estava marcada para abril, já não sabe mais se vai ser abril, se vai ser no final do ano. O pessoal quer mudar a data para... Falou que em abril pode atrapalhar os planejamentos. Quando o Eurico lançou o vídeo, que até tinha uma curiosidade no vídeo, assim, é um vídeo curto, tem 1 minuto e pouco, talvez. Eles têm uns 7, 8 cortes. Em 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio. Fico imaginando o que ele falou nesse meio tempo aí que quem editou o vídeo não gostou. E outra coisa que chama atenção na eleição do Vasco, quando o Eurico sai, esse é um momento propício para ele, né? Assim, a volta triunfal do Eurico, vamos dizer assim, que eu até nem concordo que seja isso. Mas quando ele retoma a fazer política no clube, estava um pouco escondido, eu vi declarações exagerando um pouco, uns 5 pré-candidatos metendo o pau nele. Né? Agora, eu fico pensando, a situação política no Vasco deve estar complicada. Não só pela presença do Eurico, mas porque tem 5 pré-candidatos. Muita gente, está muito rachado o clube. Não, né? o clube está largado, tá Deus dará ali. Mas falando de bola em campo, vamos ver ontem como foi o jogo do Vasco e Macaé. O jogo foi em São Januário, né? Isso, o Vasco começa perdendo, né? Não era São Januário, não. Não, ele foi fora, né? Acho que foi Macaé. Foi Macaé. Achei estranho, o gramado estava melhorzinho aí. ele foi em Macaé. Aí o Felipe Bastos, né? Vice-campeão da Copa Sul-Americana, acertou. Também com desvio, né? Acertou na trave. Mas como o Felipe Bastos ontem bateu muito de fora da área. A todo momento ele tentava bater de fora da área. O Vasco, que assim, não só pelo time do Vasco, né? Assim, que não com certeza não é bom, mas até pela... Já jogou o goleiro que era do Olímpia? Não, ainda não. O Martins Silva, Uruguai, olha o gol aí. E foi engraçado no segundo tempo, o William Barros ia sair, e daí o Adilson estava na beira do campo falando que ele ia sair. Ele tava até que ajeita a bola aí. E ele estava entendendo se ele estava bem para ficar. E ele respondia. Tô bem. Ele falava, não, você vai sair. Não, mas eu tô bem. Não era uma pergunta, era só um aviso. Você vai sair. Só que ele não estava entendendo. Não, foi um lance curioso. Aí teve o jogador expulso do Macaé, né, que a vida do Vasco ficou mais simples. O Adilson foi para cima, colocou o Montoya em campo. Depois foi com o Bernardo. Que mais uma vez falou besteira. O Bernardo ele chama atenção até nas chuteiras. Dos 22 que estavam em campo, ele era o único com chuteira preta. Até, né, curioso. Mas até ele saindo de campo falou que a torcida do Vasco é muito chata. E ele não está lá há pouco tempo, né? Ele veio conhecer a torcida do Vasco
como ela reage. Mas falando um pouco do Adilson, o Adilson que vem de trabalhos muito ruins, né, à frente dos times que dirigiu, ficou até um tempo... parecia que ele tinha... Depois de um belo trabalho no Cruzeiro, vice-campeão da Libertadores... Aquele time era muito legal de ver jogar. Né? E aí ele vem de trabalhos ruins à frente dos times, no Corinthians, até o ano passado também foi mal. Mas esse time do Vasco, eu achei até com uma proposta interessante. Ele tinha uma linha de 4 atrás, o Guianzu na cabeça da área, o Guianzu que não está em boa fase. Não. Né? Ele perdendo muitas bolas, entrando de forma meio atabalhoada no meio de campo. O Felipe Bastos e o Pedro Ken, na frente dele, eram um 4-3-3. Né? O Felipe Bastos e o Pedro Ken articulando. Pela direita, o William Barbio, por dentro o atacante, o Edmilson, e na esquerda, que entrou o Montoya, estava o Reginaldo, e que entrou o Montoya por lá. Eu achei interessante, assim, a proposta pelas peças que ele tinha, eu achei interessante. Felipe Bastos, que fez até muito criticado quando ele jogava no Vasco, né? Que voltou, ele fez uma boa campanha com a Ponte Preta, né? Ele batia bem na bola, articulava bem ali no meio de campo, cumpriu função importante taticamente. Mas o que me chamou muita atenção foi o Pedro Ken. O Pedro Ken jogou bem mesmo. Ele articulava o time, ele dava cadência, até ele que é expulso. Quando ele é expulso, cai muito de produção o time. Né? O Bernardo entrou para fazer um pouco essa função mais adiantado, não conseguiu fazer. Mas esse time do Vasco, sinceramente, assim, eu acho que com as entradas, principalmente do Aranda e do Martin Silva, o Aranda que deve cair aí nessa posição do Pedro Ken e do Felipe Bastos, né? Um volante, segundo volante, jogava assim no Olímpia, até com uma formação parecida de 3 volantes, mas eram 3 zagueiros. Pode dar molho esse time. O William Barbie é um jogador muito voluntarioso, ele dá volume de jogo. Achei que foi bom, principalmente o Martin Silva. Se a gente for pegar, as melhores contratações talvez do ano foram do Vasco. Em custo-benefício eu tenho certeza. Sem dúvida. Vamos pegar o avião, vamos lá para a Europa agora, vamos falar sobre Falcão Garcia, fora da Copa do Mundo. O Mônaco se machucou no último jogo do Mônaco, saiu de campo. Diziam que era quanto tempo ia demorar a recuperação, que poderia ficar fora da Copa do Mundo. Confirmada a suspeita, Falcão Garcia ele não joga pela Colômbia na Copa do Mundo. Pela Colômbia. Né? A Colômbia que até... Eu acho a Colômbia meio parecido com a condição da Bélgica. Assim. Talvez com não tanto volume, mas a Colômbia ela tem um grupo de jogadores bons que podem fazer bom papel na Copa do Mundo. Podem chegar aí às Mas esse é o principal nome, né? Quartas. Mas assim, como figura em campo, como referencial técnico, como referencial da torcida e como um personagem, o Falcão Garcia era o cara do time. Né? Assim, querendo ou não, tem peças para substituir? Tem. Pode ter um bom time, ou melhor, vai ter um bom time? Vai. Mas como personagem, a Colômbia perde muito. E a Copa perde muito. Aquele tipo de jogador que segura 2 zagueiros ali fácil, que bota a panca, mostra que o time tem uma estrela. Com certeza, pelo menos intimidar os zagueiros. Não força física, mas ali, aquele fustigar a defesa rival, aquele que se sobrar sabe o que vai fazer. Eu acho que a Copa perde muito com ele, eu particularmente. Já perdemos o Ibrahimovic, que não vem para a Copa, agora perdemos o Falcão Garcia. O próprio Walcott, né, pela Inglaterra. O Walcott está fora. Perdendo alguns nomes. Alguns nomes interessantes, se não são cracassos, vamos dizer assim, são bons jogadores que fariam uma boa Copa. Bom, vamos falando ainda de campeonatos europeus. O Milan ontem conseguiu ser eliminado pela Udinese pela Copa da Itália. Vencia por 1-0, resultado que dava a classificação para o Milan. Sofreu empate, primeira derrota, entre aspas, do Seedorf, que chegou no final de semana. Venceu a partida contra o Verona por 1-0. E agora ontem o empate está fora. Esse Milan tem muito ainda, né, para melhorar. Tem muito. E você vê probabilidade de melhora aí? Eu vejo, assim, no primeiro jogo do Seedorf à frente do Milan, a gente já viu uma mudança completa das peças, né? Assim, a gente já viu uma formação diferente do que era o Milan. E ainda no jogo contra a Udinese, o gol sai logo, penso 5 minutos, uma coisa assim, né? Uma bola cruzada à direita, acho que se não me engano é o Birsa, que cruza o Robinho, aliás foi computado, esse é um presente para o Robinho, ele furou a bola e computou assistência para ele. Furou a bola pro Balotelli, gol. Foi uma jogada de mestre. Não, ele estava lá pelo menos. Mas a partir do gol, o Milan até o gol
um pouco mais do que isso, estava trocando bolas na frente da área da Udinese. Né? Isso, com o Maximiliano Allegri, não acontecia isso de jeito nenhum. Né? Então, assim, o Kaká está importante no Milan. A primeira partida ele jogou com o Honda, Kaká e o Robinho, né? Com o Balotelli na frente. Agora, no lugar do Honda, do japonês, que também deve estar na Copa do Mundo, estava o Birsa, né? Pelo lado. Também foi bem na partida. Até, assim, fora o desastre que é ser eliminado pela Udinese, o Milan não fazia péssima partida, né? Até o gol. O gol, eu falei 5 minutos, mas acho que foi mais pra frente, volta de uns 20. Tava bem, né? No jogo, tava trocando passes. Agora, a missão do Seedorf não é simples, né? Ela não é simples. Mas, em termos de expectativa, imagino que ninguém em Milão pense que a temporada pode ser muito melhor do que isso. Não. Porque não pode. Não pode não. Falando em eliminação, ontem o Manchester United também foi eliminado da Copa da Inglaterra. Perdeu nos pênaltis, foi eliminado nos pênaltis. Jogo emocionante. Onde todo mundo imaginava uma final depois City e United, a final clássico de Manchester. Só que o United... No ano passado, né, a gente já teve uma semifinal Manchester United City, que foi um jogaço. Né? Eu fico pensando, o torcedor, vamos dizer assim, o torcedor mais corneteiro, o mais pessimista do Manchester United, ele deve ter pensado, quer saber? Ainda bem, porque a gente vai tomar uma sacola do City na final. É clássico, tradição, óbvio. Mas esse ataque do Manchester City, o United não ia segurar de jeito nenhum. Então, foi um jogo muito, muito curioso. No finalzinho, o Tchatchourou marca um gol ali. Aquele famoso, você lembra do Ferguson, né? Uhum. O Ferg Time. Ali acabando, isso aí, ele meteu o gol ali. Ele falou, pô, agora vai. Né? O De Gea já tinha falhado no gol anterior, uma falha bizonha dele, né? Foi encaixar a bola no chão, passou o gol. A gente fala, pô, na hora que o Tchatchourou manda o United ir para os pênaltis, a gente fala, beleza. Agora, não é possível. O Manchester jogou mal. Jogou mal o tempo inteiro. Pediu para perder no tempo normal. Mas nos pênaltis, quando você manda o Rafael e o Jones para bater, aí, meu amigo, pediu demais para perder. Perder 4 dos 5 pênaltis não dá. É muita coisa, que isso? Então tá aí o Manchester United eliminado da Copa da Inglaterra, que deve ficar com o Manchester City esse título, né? Deve. A gente sempre vai lembrar do Wigan, né? Ano passado. Que levou, mas, sinceramente, com esse ataque do Manchester City, eu não acredito. Também acho bem complicado isso daí. E para terminar o Oleg, já são 2 horas e 2 minutos, vamos falar rapidinho do caso do Neymar, Barcelona. Fê falou que, segundo os jornais espanhóis, o presidente do Barça pode cair. Já começou a pipocar nos jornais da Catalunha informações sobre isso. Se eu não me engano, tem uma reunião extra marcada para 6 horas de lá, se não me engano 3 horas da tarde aqui, que parece que vai discutir isso. Assim, essa situação, ela não é simples. Não, nem um pouco. Nem um pouco. E agora apareceu que realmente o contrato não tem sigilo. Que então, se dizia que tinha sigilo, não tem. Vai ter que abrir. Vai ter que abrir. Vai ter que abrir. E se ele fala assim, vai ter que abrir, e eu tô saindo para não complicar o Barcelona, tem coisa tem. Né? Assim, é impressionante como isso pode acontecer numa negociação tão grande. Né? Os valores que se dizem, né? que dizem, não, assim, absurdo, né? Porque a gente está falando de uma diferença de 57 para 95 milhões. São 38 milhões de euros. E a gente já pensa assim, pô, é um valor absurdo de euros, certo? Em milhões, 30 e tantos milhões. Você passa para real, são 100 e poucos milhões. É muita coisa. Mas a gente fala, poxa, mas no futebol os valores são inflacionados. Mas se você for pensar até em termos do negócio, é muito dinheiro. São 30% do negócio. É muita coisa. Né? Assim, não é possível que isso aconteça. A questão é saber aonde está. Com esse valor que foi divulgado, foi uma venda fraca do Neymar para a Europa. Sim. Com o valor agora que o jornal Mundo Desportivo colocou de 98 milhões de euros, já passa a ser a maior transação do futebol mundial. Passando o Gareth Bale. Passando o Gareth Bale. Segundo o grupo diz, tem gente no grupo diz que esse número é ainda maior que os 98 milhões de euros, que pode chegar a quase 140 milhões de euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro, porque envolveu 2 jogadores da base do Santos foram envolvidos na negociação. Com preferência na compra. 2 amistosos, um em Barcelona e um em Santos.
O dinheiro do que já foi para o Santos, as luvas, se não me engano, de luva foram 11 milhões de euros de luva. Mais o dinheiro da DIS. Isso tudo sem contar ainda o que ficou para empresário, né? Sim, as comissões, As né? comissões. Sim. E dizem que durante 3 anos o pai do Neymar vinha recebendo para quando tivesse a transação fosse a preferência do Barcelona. Assim, é muito absurdo. Mas é o que você falou, aonde está esse dinheiro? Exato. Está com alguém do Barcelona? Está com alguém do Santos? Está com algum empresário? Está com o Neymar? E não dá para imaginar alguém devolvendo Não. uma cifra dessa. Né? Assim, é muita coisa. É importante sempre lembrar, o Sandro Rosell, o Barcelona é tido como um time com muita simpatia aqui no Brasil. Né? Assim, poxa, mas pelo não Messi... tinha patrocínio na camisa. Não tinha patrocínio, uma austeridade financeira muito grande, um time de sócios, até pelo futebol, a gente enxerga com muito bons olhos, e óbvio, eu também enxergo. Uhum. Agora, a gente não pode deixar de alertar, para quem gosta de futebol, o Sandro Rosell, ele tem ligações íntimas com o Ricardo Teixeira, Isso. da CBF. Isso é importante, não só para dizer um pouco um tipo de vamos dizer... Me diga com quem andas que eu te Exato, direi quem um és. tipo de estirpe que ele anda, né? Assim, o Ricardo Teixeira que também se afastou da CBF, também né, da FIFA. Tá lá e em tudo Boca mais. Raton. Tá em Boca Raton. E é isso que a gente tá pensando, né? Para onde vai o Rosell? Vai para Flórida? Casa para ficar ali tem lá. Ou pode ficar lá em Ibiza também. Tem muitos lugares. Mas assim, é importante a gente saber isso, porque quando a gente fala, por exemplo, muitos podem ter lido, por exemplo, aquela Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano. É um baita livro de gestão do esporte. O Ferran Soriano, que agora está no Manchester City, um gerente de futebol, conta toda a trajetória, desde que o Rosell assume, para transformar o Barcelona em outro tipo de time, as canteiras e tudo mais, tudo é fantástico. Agora, tem muita coisa debaixo desse pano. Né? E da mesma forma que quando, por exemplo, o Cristiano Ronaldo foi campeão do mundo, a gente diz, o Cristiano Ronaldo não é o malzinho e o Messi não é o bonzinho, o Barcelona não é só bonzinho. Não tem bonzinho no futebol. Não tem. Já, como não tem mais bobo, não tem mais bonzinho. 2h07, estamos mais do que passado da hora. Queria agradecer todo mundo que teve no chat. Desculpa que eu não li muitas mensagens aqui. Mandar um beijo para todo mundo. A Sandra está por aqui, a Isis está por aqui, Natasha, o Gabriel Rangel está assistindo por aqui. Mandar um abraço para o Iago, senão ele ficar bravo também. Pessoal que está assim, Jalves está por aqui, Marvadão, Rui Souza, o português está por aqui também. Feijó, grande Feijó, apresentador da TV Bebom, hoje às 8 da noite está por aqui. Valeu, galera. Valeu, Fer. Valeu, Arthur. Valeu, amigos do AltV. Semana que vem estamos aí para comentar a rodada. Então, o Olé volta amanhã às 1h da tarde com a Soraya Amarão. E eu e o Fer voltamos na terça-feira às 1h da tarde. Tchau.